Alô, irmãos? Então, vamos voltar aí, né? Vamos fazer o segundo vídeo aí para comemorarmos e não deixarmos passar em branco aí o dia da nossa reunião de varões, né? Então, nós estávamos lendo aqui o Timóteo capítulo 4, 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 6, né? Onde vamos repetir aqui o versículo 6, diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, crido com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então vai propor o quê? O que que nós estamos propondo? A mesma coisa que Paulo propôs, né? O quê? A doutrina da igreja, né? O Senhor Jesus Cristo, pregado no madeiro, morto, derramando o seu sangue precioso para a redenção da humanidade, né? Principalmente da igreja, e a sua ressurreição e a sua volta para o Pai, onde está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, né? Então ele diz o seguinte, ó, aí no versículo 7, 1 Timóteo 4, 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, né? Por que ele fala isso? Porque fábulas profanas e de velhas era só o que existia lá em todas as épocas, né, da humanidade. Naquela época também, né? Cheio de fábula lá, né? Mitologias e mitologias. Religiões e religiões, né? Aí ele diz assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Olha, irmãos, então a palavra, ela é algo fiel, né? Ela tem fidelidade, porque ela veio lá do trono da majestade. Por isso que ela é fiel, né? É isso? A palavra ela não é minha, não é tua, não é do Paulo, não é do Moisés, não é de nenhum apóstolo, de nenhum profeta. A palavra veio do trono da majestade, trazida por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque para isso trabalhamos e lutamos, né? Pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha, Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, ou seja, da igreja. Mas manda essas coisas e ensina-as. Manda essas coisas e ensina-as. Viu, irmãos? Aqui é o Paulo dando uma ordem, né, digamos assim, né? Ou colocando uma regra, né? Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, né? Não é isso? Então o ministro, ele tem que ser o exemplo dos fiéis, porque a melhor maneira de ensinar é dando exemplo. Por isso é que o Senhor Jesus é o maior pedagogo, né? Da criação, claro, né? Quer dizer, a criação tem o grande pedagogo que é o Pai e o Filho, né? E o Espírito Santo, né? São os pedagogos, os melhores pedagogos, né? Melhores e maiores, porque eles ensinam com um exemplo. Jesus Cristo é o exemplo. Ele veio aqui, né? E ele foi o exemplo dos fiéis. Ele foi exemplo, ó, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Já pensou? É mais difícil para nós, né? Mas nós temos que perseguir, né? Exemplos para os fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Isso é que é ser, isso é que é dar bom exemplo, né, na comunidade. E isto, o bom exemplo, vem principalmente do ministério, né? Então, o ministério que é fiel na palavra,
como é que ele vai chegar na comunidade e dizer que a igreja não existe? Né? Ou que eu vou abandonar a congregação, né? Ah, não, vou. E não vale nada mesmo. A gente vai lá para a reunião só para ver as coisas repetidas, né? E tal, coisa várias, sei lá. Esses argumentos que podem aparecer por aí. Então a fidelidade na palavra é isso. É nós colocarmos o prumo em tudo aquilo que a gente lê, escuta, ouve, né? Irmãos. Porque a nossa vida, né, ela é uma vida 24 horas no dia, a gente está fazendo um monte de coisa todo tempo, né? Estamos lendo, conversando, dialogando, telefonando, né? E às vezes a gente ouve impropérios, né? Impropriedades. E nós, então, como somos fiéis à palavra, vamos fazer a correção, né? Vamos dar o exemplo na palavra, não é isso? Confortando, exortando, corrigindo. É isso, esse aqui é a nossa função é essa. Esse é o ofício, né? Do ministro, né? Do Deus vivo, ministro da igreja, né? A função dele é essa aí, não é desvirtuar a palavra, não é inventar ensinamento, né? Não é corrigir, né? As heresias que aparecem por aí, que vêm das religiões, né? Porque nós viemos de lá, né, irmão? Se a gente não deixa o que a gente tinha na cabeça para lá, a gente vai trazer para dentro da igreja. É aquela história, né? Eu saio da religião, mas a religião não sai de mim. Ou seja, eu saio da denominação, mas a denominação não sai de mim. Aí eu trago de lá, né, as lambanças que tinham lá, né? Ensinos que realmente não tinha nada a ver com a palavra. Então é exemplo na palavra, né? É exemplo no trato, né? É exemplo no trato, saber tratar as pessoas, né? Esse trato ele está contido na palavra que é o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? No espírito, a palavra, né? Na fé, na pureza, né? Aí o Paulo, aí no versículo 3, ele diz o quê? Ó, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Persistência, perseverança, né, irmãos? Vamos persistir em ler, em exortar e ensinar, né? Veja que Paulo ele teve 4 anos ou mais, né? Não é isso? Preso lá em Cesareia, depois em Roma, e com toda a dificuldade para fazer isso aqui, né, irmão? Para ler, exortar e ensinar. Principalmente lá em Cesareia, né? Que ele não podia sair, né? Em Roma, ele até que recebia lá as pessoas que queriam ouvir alguma coisa, né? Mas lá em Cesareia, não, né? Ficou preso 2 anos lá, né? Certo? Nós estamos aqui há 2 anos, né? Presos, 2 anos não, desculpa, 1 ano, né? Preso, né? Por essa peste aí, nessa tal de coronavírus, Covid. E nós estamos aí tentando, né? Passar por cima desse negócio aí. Inventamos aí algumas coisas, né? Tem uns irmãos que se reúnem, graças a Deus, mas a persistência e a perseverança está aqui. Persiste em ler, exortar e ensinar. Certo? Aí no verso 15, ó, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Que é isso que nós estamos tentando fazer, né, irmãos? Meditar, né? Meditar estas coisas, ou seja, meditar na doutrina. Ocupa-te nelas, ou seja, a nossa ocupação é a doutrina, é o evangelho, né? Para que o nosso aproveitamento seja manifestado. E no versículo 16, diz o quê? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então temos que ter cuidado, né, irmãos? A doutrina. Não ficar falando coisas
que não estão contidas na palavra. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Irmãos? Então é isso aí, nessa leitura aí para todos nós, meditação, os irmãos leiam aí de novo, meditam e vejam exatamente a profundidade, né? O comprimento, a largura, a altura e a profundidade dessas palavras. Amém? Pai seja com todos nós, bom domingo, bom dia, né? Boa reunião, né? Dos varões, né? Amém.